elétrico desliza nos trilhos rumo ao bairro do Chiado, em Lisboa. É um passeio que não se deve perder, mas é também, em conjunto com a muito boa mobilidade urbana da cidade, um transporte essencial no dia a dia. Vamos na direção do mais famoso ponto de encontro com Fernando Pessoa. O caminho, um poema para preparar o espírito, um dos raros para crianças. Levava eu um jarrinho para ir buscar vinho, levava um tostão para comprar pão e levava uma fita para ir bonita. Correu atrás de mim um rapaz, foi o jarro pro chão, perdi o tostão, rasgou-se minha fita, vejam que desdita. Se eu não levasse um jarrinho, nem fosse buscar vinho, nem trouxesse uma fita para ir bonita, nem corresse atrás de mim um rapaz para ver o que eu fazia, nada disto acontecia. O bonde desemboca na praça principal do Chiado, é a Praça Luís de Camões. E aqui está um belo monumento ao famoso poeta português que viveu no século XVI. Bem perto fica o Café A Brasileira, inaugurado em 1905. Era um dos lugares preferidos de Fernando Pessoa em Lisboa. E aqui ele continua, eternizado em bronze pelas mãos do escultor português Lagoa Henriques, indiferente a companhias e fotos. Perto, ao descer o Chiado, em frente ao Teatro de São Carlos, no Largo de São Carlos, está o prédio onde nasceu Fernando, num apartamento lá no quarto andar. O menino Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888. É natural se imaginar as descidas e subidas do poeta na escadaria do Chiado. É um dos acessos à larga e elegante Rua Augusta, onde até hoje passa-se para ver e ser visto. Numa das ruas transversais, bem na esquina, a placa anuncia outra morada de Fernando, nesse prédio. Nada de se espantar com tantas moradas. Fernando mudou-se 16 vezes em toda a vida. A Rua Augusta leva à Praça do Comércio, ou Terreiro do Paço. O monumento mostra o rei Dom Manuel I montado a cavalo. E aqui perto está outro café frequentado por Fernando. O Martinho da Arcada, inaugurado em 1782. Daqui não faltava com certeza o que apreciar ao poeta calado e observador. Inclusive a vista da belíssima arcada à direita, que dá o nome ao café. Também é natural se imaginar que Fernando caminhava pela Praça do Comércio. Não via as gaivotas misturadas aos pombos porque é um fenômeno recente. Não é que as gaivotas estão se urbanizando em Lisboa? E chegamos ao Rio Tejo, o rio de onde partiram as naus e as caravelas dos descobrimentos portugueses. É possível que Fernando tivesse aqui boas inspirações. Paira à tona de água uma vibração, há uma vaga mágoa no meu coração. Não é porque a brisa ou o que quer que seja faça esta indecisa vibração que a deixa. Nem é porque eu sinta uma dor qualquer. Minha alma é indistinta, não sabe o que quer. É uma dor serena, sofre porque vê. Tenho tanta pena, soubesse eu de quê. Voltamos ao chacoalhar do bonde a caminho da freguesia Campo de Ourique. É um percurso longo, mas vale a pena pelo passeio e porque é onde fica a Casa Fernando Pessoa. A última morada de Fernando, na Rua Coelho da Rocha, número 16. A Casa Fernando Pessoa foi inaugurada em 30 de novembro de 1993. É um espaço cultural. Aqui Fernando sossegou, quando a mãe e os irmãos voltaram em definitivo da África do Sul. A mãe ficou viúva e se casou com o cônsul de Portugal na cidade de Turban. Daí Fernando ter sido educado numa escola católica islandesa e ficar afiado na língua e na literatura inglesas. O prédio pertence à Câmara Municipal de Lisboa e conserva a fachada original. Noves fora as frases e os trechos de poesias, mas isso deixa clara a intenção de ser uma casa de poesia. O lema é: a Casa Fernando Pessoa
é um espaço aberto a todos quantos aí queiram visitar, ouvir, ler, criar e, mais que tudo, sentir. Fernando ocupa a casa em fotos, gravuras, caricaturas, um desassossegado. Perde-se a conta das vezes em que Fernando e seus heterônimos queixam-se da inutilidade, das horas de insônia, de qualquer coisa de aflição na alma, dos sonhos. Um humanista sem encaixe nas instituições ao dispor, contra o comunismo e o socialismo, mas nem por isso encantado com o capitalismo. Nada de martelo batido. Um homem supersticioso com suas ligações conturbadas ao mistério da existência. Detestava se deixar fotografar. Era como se lhe roubassem um pouco da alma. Avesso a conversas por telefone, horror a trovoadas. Levava uma vida recolhida, mas tinha amigos. Explica-se nas biografias por ter bom caráter e disponibilidade para ajudar. O interior foi adaptado às sensações. Foi recriado artisticamente na intenção de ser uma casa de poesia. As paredes são forradas de palavras conexas. E a poesia vai dar na biblioteca, com obras de Fernando e dos livros que ele lia. Essa pintura a óleo foi o único autorretrato que Fernando teve a paciência de posar. Rosto magro, os óculos redondos com aros de metal para corrigir a miopia dos olhos castanhos. Boca pequena e lábios finos, de poucos sorrisos, mas muitos risos, dizem. Um bigode à moda americana. O quadro fica ao lado da porta que dá para o quarto de Fernando. Só este cômodo foi deixado como era. Simples, como descrevem amigos e conhecidos. Alguns móveis o acompanharam a vida toda. Um baú guarda papéis e mais papéis com escritos. E lá está o famoso chapéu preto. Este é um dos ternos escuros do poeta. E um dos pares de sapato que imagino ter servido muito ao andarilho de Lisboa. Nessa escrivaninha, Fernando teria escrito em 1914 seus poemas maiores, O Guardador de Rebanhos, por Alberto Caeiro, A Chuva Oblíqua, por ele mesmo, e Ode Triunfal, por Álvaro de Campos. Na parede, um desenho que parece um mapa astral, assinado por Alberto Caeiro. A máquina de escrever era de um dos escritórios onde Fernando trabalhou como tradutor. Nela escreveu grande parte dos poemas do heterônimo Álvaro de Campos. Foram pelo menos 4 heterônimos: Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Bernardo Soares, cada um com uma personalidade própria. Em uma vitrine estão os óculos de aros de metal, o bilhete de identidade em que a profissão é a de tradutor, porque poeta e escritor Fernando dizia que era uma vocação. Há também uma piteira e uma fosforeira, um caderno de bolso com anotações e um devocionário com Jesus Cristo e a Virgem Maria. Em outra vitrine, livros em inglês com trechos sublinhados a lápis por Fernando Pessoa. Num dos corredores está o boletim do ano de 1900 da High School de Durban. As notas, very good, excellent, muito bom, excelente, excelente também em conduta. Mais um lance de escada com as paredes forradas de poesia e estamos na parte interativa, onde encontramos o Fernando Pessoa digital. Aproxime-se que ele fala em português. Para ter só uma personalidade. E repete em inglês. I'm going to throw a bomb at destiny. Antes de cada fala, o Fernando digital afasta um incômodo do pigarro na garganta. Conta-se que eram cerca de 80 cigarros por dia, 4 maços. Ser é abdicar. Ao toque de um dedo, é possível percorrer toda a vida do poeta, digitalizada.
E ainda pode-se ajudar Fernando a completar o poema de Ricardo Reis, divertidíssimo. É um parque de diversões com tecnologia moderna, montanha-russa e trem fantasma de palavras, significados e significantes. É visita para se fazer sem pressa, degustando palavras. Antes ou depois, antes e depois, reflita sobre as personalidades portuguesas do Fernando, do Alberto, do Ricardo, do Álvaro e do Bernardo. Cada um com sua genialidade, angústias, manias e humores. Todos às voltas com ideias e palavras, em prosa, em versos, em cartas. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas.